Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa do 28º Simpósio Internacional de Iniciação Científica, o SICUSP, promovido pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Agradeço aqui a presença da nossa presidente da Comissão de Pesquisa, a professora Marli Cardoso. Agradeço também a presença dos nossos 3 palestrantes, o Dr. Julino Soares, que é pesquisador doutor, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, é também pós-doutorando pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisador associado do CPDISA. Agradeço também a presença da professora Aline Albuquerque, que é advogada da União, professora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Bioética da Universidade de Brasília, UNB, autora de diversos livros e artigos especializados no tema da bioética, dos direitos humanos e dos direitos dos pacientes. Inclusive, na primeira semana de dezembro agora, a professora Aline vai lançar mais um livro intitulado Manual de Direito dos Pacientes, que é voltado para pacientes, profissionais da saúde, profissionais do direito. Esse livro vai estar disponível para vendas online no site da editora SEI. Muito obrigada, professora Aline, pela sua presença. A gente sabe da sua agenda corrida, e é importante também mencionar a fundação que ocorreu agora em novembro de um importante instituto, o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, o IBDPAC, que eu peço que vocês acompanhem as redes sociais do Instituto, além de vários eventos científicos, palestras, tem também muito conteúdo informativo. E, por fim, apresentar o nosso querido professor Fernando White, que dispensa apresentação, aqui, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, também é nosso diretor do CPDISA e coordenador do NAPDISA, e autor também de inúmeros livros e artigos voltados para o direito sanitário. Muito obrigado, professor Fernando, pela presença do senhor. Lembrando que todos que estão aqui presentes poderão ter direito a certificado fornecido pela USP, então eu peço a gentileza de que vocês deixem o nome completo de vocês e o e-mail, para que depois eu possa caminhar para a organização do evento. E como se trata de uma roda de conversas, os palestrantes irão fazer as suas falas, mas convidamos já, desde logo, que todos vocês possam, se assim quiserem, se manifestar, né, tem um recurso de levantar a mão, ou então vocês podem deixar alguma mensagem no chat, tá? Então é isso, sem maiores delongas, a ordem de apresentação, vamos começar então com a apresentação do Dr. Julino Soares, depois a apresentação da professora Aline Albuquerque, e por fim, para arrematar, o professor Fernando White. Se houver tempo, a gente faz uns debates ao final. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui ouvindo. Julino, você está com a palavra. Olá, Marina, obrigado. Deixa eu subir aqui minha apresentação. Espera aí. Eu volto, filho. Uma janela. Opa, aqui. Pronto. Vocês estão vendo a minha apresentação? Acho que começou a compartilhar agora. Sim, Tá. estamos vendo. Então, vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer a Marina. A Marina foi a idealizadora desse encontro. Além de tudo, a Marina é uma excelente pesquisadora e sempre me dá uma força em termos de paternidade, algumas dicas. Agradecer à doutora Aline pelo sempre, nessa jornada, dando apoio, algumas orientações na área de pesquisa. Agradecer também ao professor Fernando. É muito bom estar aqui com pessoas que eu admiro e que me ajudam tanto quanto como pesquisador, mas também crescer como pessoa. Então, é uma grande honra compartilhar esse espaço com vocês. A minha proposta de fala é trazer uma perspectiva dos pacientes e das organizações representativas de pacientes sobre
segurança, erros no cuidado e sobre direitos. É importante para quem faz trabalho de campo, tem algumas orientações que a gente sempre segue, né, em alguma apresentação. Então, primeiro que este é um recorte que eu trago da fala dos pacientes, porém, existe uma diversidade de vozes e diferentes realidades, tá? Deixar claro também que eu não possuo aqui conflitos de interesse relacionados a esse tema, e principalmente que eu não sou representante dos pacientes, não sou representante das organizações representativas de pacientes com quem eu conversei, ou nenhum escritório de advocacia, tá ok? A minha contribuição, que eu espero trazer com essa apresentação, é estimular o diálogo e a prevenção desses erros, né? Estimular, então, maior conhecimento sobre essas informações de segurança do paciente. Eu tenho algumas discordâncias das organizações de pacientes, porém, deixar bem claro que eu tenho total apoio aos pacientes, eu tenho total apoio aos familiares, às organizações de pacientes, então, que eu agradeço muito essas pessoas, porque eu realmente não faço ideia do que deve ser passar por uma violência dessa, perder, às vezes, um filho, ou ter um filho acamado. Então, eu convivi praticamente, acho que uns 2 anos conversando com eles, e eu fiquei muito tocado pelo que eu vi, recebi muito bom dia no WhatsApp deles, praticamente até hoje eu recebo bom dia no WhatsApp, tá? Então, não sei essa dor que vocês passam, mas eu espero que eu possa ajudar. Eu reconheço o trabalho de vocês. Bom, então vamos lá. O que eu vou falar um pouco hoje, então, trazendo esses dados de pesquisa, é trazer alguns relatos dos pacientes sobre o relacionamento que eles tiveram no ambiente hospitalar, o relacionamento que eles tiveram com redes de apoio ou nas redes sociais, com os conselhos profissionais, no judiciário, e o que seria, então, um ganho de causa para eles. Então, já entrando na apresentação, qual que é a minha visão que eu tenho desse percurso geral? É que esses pacientes, ou depois, às vezes, acabou constituindo a organização de pacientes, é que eles precisam estudar muito. Então, eles começam a ter que estudar, se informar sobre o que aconteceu, informações sobre saúde, mas eles sentem muita raiva, essas pessoas, né? E ao longo desse processo, quando eles chegam no final desse processo, eles vão ter um discurso, que eles acabam difundindo um discurso de muita desconfiança em relação às instituições hospitalares, né? Então, isso não é bom para ninguém, esse discurso de desconfiança, mas foi o processo onde eles se formaram, tá? E aí, quando ele tem esse ganho de causa, na verdade, acaba significando para ele uma recuperação da humanidade dele, porque ele foi desacreditado ao longo desse processo. Ele foi desconstruído, foi chamado de mentiroso muitas vezes, ele teve dificuldade para entender tudo o que estava acontecendo durante esse processo. Então, ele tem um ganho de humanidade para ele, mas é difícil, às vezes, entender o que é ganho, porque ele precisa de cuidados, ele precisa voltar para o hospital em algum momento, ele precisa desses cuidados, ele precisa aprender a se relacionar novamente com essas instituições de saúde. E esse processo é muito difícil para o paciente. Bom, então, começando a jornada desse paciente. Então, ele entra numa instituição hospitalar ao longo das instituições de cuidado, ele tem grandes expectativas, mas existem alguns problemas de assimetria de poder, né? Principalmente relacionada à comunicação verbal e não verbal. E aí o que acontece? Às vezes esse paciente, então, ele tem uma queixa e ele sente no relato dele, então estou trazendo esse relato do paciente, ele tem uma queixa de que existe um descaso, às vezes, a percepção dele, que tem um descaso por parte do profissional de saúde e que ele recebe pouca informação. E, eventualmente, quando existe um erro nesse cuidado, ele vai perceber que existe muita desinformação quando ele vai buscar conversar com a instituição, com o profissional de saúde, tem muito conflito, então começa algumas ameaças de ambos os lados, o relato do que esse paciente traz. Então, ele vai tentar ir para as redes sociais, ele vai falar o que aconteceu, vai tentar denunciar, vai citar nominalmente o hospital, isso traz problema para ele. E ele relata também que tem dificuldade para acessar o prontuário. Depois desse primeiro embate que ele tem, ele relata, então, que tem um processo de negociação, né? Então, entram muitas vezes os advogados das instituições, de ambas as partes,
E aí o que ele relata é que existe uma tentativa de retomada de diálogo, mas porém ele tem uma percepção de certa intimidação nessa negociação, né? Então isso dificulta, porque o que a gente não está considerando às vezes é que nós temos um paciente que é diferente hoje, né? Então a gente tem um paciente que ele é bem formado, né? Um paciente que é empoderado, aliás, para o bem e para o mal. Então esse paciente não é um paciente que tinha 50 anos atrás, que ficava quietinho, e muitas vezes já escutou um discurso de outras pessoas, de outros familiares, de violência institucional, né? Então, tentar intimidar esse paciente só vai agravar a situação, tá? Bom, então, qual que é o segundo passo dessa jornada de paciente? Ele vai buscar apoio. E, geralmente, ele busca apoio na internet, principalmente em redes sociais, em Facebook, tá? Então, ele vai buscar que tipo de informação? Informações de saúde, sobre se aquele tratamento foi correto, ele vai buscar informações sobre os direitos dele, ele vai ver vídeos do YouTube, ele vai buscar informações sobre outras experiências dos pacientes naquela instituição, se algum paciente já foi atendido por aquele médico. Isso acaba sendo, pode ter um lado muito ruim, porque quando ele vai falar com um perito, ele recebeu muitas vezes informações ruins ou informações exageradas, isso pode prejudicar a relação com o perito, que vai tentar ponderar o que está acontecendo. E ele está muito irritado, ele não quer ponderação, ele quer que alguém assuma a frente e vá lá brigar, às vezes, com a instituição de saúde. Isso dificulta, né? E aí o que acaba acontecendo, ele acaba se precipitando e ele vai nas redes sociais, acaba citando o nome do médico ou do hospital, e isso acaba prejudicando muito o processo dele. Por fim, ele acaba encontrando as organizações de pacientes que, essencialmente, elas têm uma função de acolhimento desse paciente e apoio jurídico. O que a gente não percebe, às vezes, é que essas organizações de pacientes, inclusive, ajudam a acalmar esse paciente, porque alguns pais estão tão transtornados com a situação que eles querem, de fato, agredir aquele médico, ou pior. Então, é muito importante o trabalho das associações, das organizações de pacientes, para inibir ou tentar convencer esse paciente de cometer nenhuma violência contra o hospital ou contra a instituição de saúde, tá? Bom, e qual que é o primeiro conselho, muitas vezes, que ele recebe, ou de um perito, ou de um advogado, ou principalmente das organizações de pacientes? Ele vai buscar, então, um conselho de medicina, né, e um apoio de um perito para apoiar o processo jurídico dele. E o que esse paciente relata? Então, esse paciente relata que, quando ele busca o conselho, ele acha, então, ele percebe uma falta de transparência do conselho de medicina, na visão dele, tá? Em termos de uma condução dos processos, ou o arquivamento dos processos, de uma forma muito pouco esclarecedora. Ele sente que existe um corporativismo, né, onde esse conselho, então, iria ter uma proteção desse médico, uma minimização, ou penas muito brandas em relação ao que aconteceu. Quando ele vai buscar o perito, ele percebe que esse perito é muito difícil achar, às vezes ele passa por 15, né, possíveis peritos médicos para dar apoio para ele. Então ele percebe que existe um medo desse perito de ser descoberto, né, pelos conselhos, pelos pares dele, ou então que esse perito tem um conflito de interesses, tá? Então, às vezes, esse perito ele não relata que ele tem uma proximidade com o médico que está envolvido no caso. Outro problema é o preço, né, desses laudos e a qualidade. Então, ele fala que esses laudos são muito caros e inconclusivos. Aí começa a grande dor de cabeça e realmente eles começam a ficar muito irritados e frustrados nesse processo. Bom, quando ele também tem outras etapas que ele segue, né? Então, por exemplo, quando ele vai na delegacia, esse paciente relata que o policial ele não está pronto para receber o relato, e também ele comenta, algumas organizações comentaram, que existe um problema na tipificação dos casos, tá? E aí é um campo para os nossos brilhantes advogados aqui puderem comentar. E também ele comenta que quando ele vai falar com um advogado de defesa, ele percebe que tem um pouco esforço desse advogado quando vai buscar informações na área médica, né? Ele tem também dificuldade de encontrar material científico, né, de levantar material científico, ou também esse advogado vai ter dificuldade de levantar provas junto à instituição, ao hospital. Outra dificuldade, então, que ele relata, associada a essa dificuldade do paciente e do advogado, então esse paciente vai relatar uma suspeita, né, de fraude
e qualidade desse prontuário. Ele fala que sempre está ilegível esse prontuário, e que muitas vezes o profissional ele pode não deixar conclusivo qual foi o diagnóstico dele no prontuário, como uma forma de estratégia de defesa dele. Então, se tiver algum problema, ele não deixou claro que ele fez um diagnóstico errado, né? Então, é um aspecto que precisa ser também pensado. E eles relatam também que no caso do juiz, que os peritos, né, não são qualificados, os peritos que dão apoio ao juiz não são qualificados, que existe algumas vezes o conflito de interesse que não é relatado, tá, nesse processo, e que o juiz muitas vezes tem pouco tempo para ler esse processo, né, e que ele também percebe algumas intimações, né, ao longo desse processo. Então ele vai relatar que ele percebe que existe alguns problemas de conflito que não ficam claros no processo judicial. Bom, quando ele chega e tem ganho de causa, qual que é o problema desse paciente? Ele se sente recuperado como pessoa, mas ele percebe que, primeiro, que muitas vezes o hospital não cumpre o que foi determinado pela justiça. Segundo, mesmo que o hospital cumpra, ele vai ter que lidar com uma situação que para ele é muito difícil, que é ter em casa um filho com um dano irreparável, que às vezes não vai conseguir perder todas as capacidades de fala, de comunicação, e que eventualmente essa pessoa vai precisar voltar para um hospital, ter um cuidado de um médico, de um enfermeiro, e é muito difícil para esse paciente se relacionar tanto com os profissionais da área do direito, quanto principalmente da área de saúde. Mas ele vê com bons olhos, sim, os profissionais da área do direito, tá? Mas na área da saúde ele tem muita dificuldade para reconstruir essa ponte, tá? Então ele sempre fica com aquele sentimento de que em algum momento ele vai ser agredido, que de algum momento pode acontecer algo novamente. Então ele vai ficar sempre atento a todos os movimentos daquele profissional de saúde, daquele hospital. Marina, se estiver passando muito tempo, me fala, por favor, tá? Bom, o que acontece é que esse processo, essa jornada toda é muito demorada, então eles relatam que pode demorar entre 10, 15 anos. Isso traz muita frustração, então ele está sentindo muita raiva ainda, mas isso acaba se transformando em depressão, né? Ele sente que ele é desacreditado, ele sente que ele é impotente ao longo desse processo. Então é muito difícil e traz muito sofrimento. Então, depois da raiva, vem graves problemas psicológicos, tá? Então, as associações de pacientes que eu conversei falaram que recebem muita comunicação, pessoas precisando falar, precisando conversar. Eu mesmo comecei a receber muita comunicação desses pacientes. É um problema muito grave psicológico, tá? É importante relatar também que eu estou falando do paciente, mas são múltiplos pacientes, são diferentes realidades, tá? E que eu falei, é importante deixar claro que eu conversei com pessoas que têm uma capacidade de se posicionar, de argumentar, mas eu não tenho ideia de como deve ser essa situação para uma família que mora, por exemplo, numa favela, né? Uma família muito pobre. Então a gente não pode considerar também que esse processo ele vai se dar de forma igual nas diferentes estratos sociais. Mas qual que é o resumo disso? Qual que é a conclusão? É que essas pessoas, sejam elas pobres ou ricas, ao longo do tempo elas vão desenvolver uma ferida social, e como eu falo ferida social, é aquela ferida que não está no corpo, né? E elas vão difundir um discurso de desconfiança, de muita dor em relação à instituição de saúde. Então, às vezes, os hospitais não veem quanto é importante você ter um diálogo, acho que a Aline vai falar certamente disso, mas quanto é importante ter um diálogo de conciliação com esse paciente, porque isso vai desestruturando a imagem que a sociedade tem dos profissionais de saúde, das instituições de saúde. A gente sabe que isso não é igual para todos, sabe que isso não vai acontecer para todas as pessoas, mas essa ferida acaba trazendo um mal-estar social muito grande, tá? Em relação à sociedade e à instituição hospitalar. Bom, eu fiz também uma pesquisa com as organizações representativas de pacientes, nós vamos publicar um artigo agora, com as entrevistas, fiz um levantamento nacional com essas organizações de pacientes, tem muito dado para falar aqui, tá? Eu fiz um levantamento sobre as estruturas de colaboração, as estruturas de participação dessas entidades, quantos pacientes elas atendem, como elas atendem, mas o que eu vou focar aqui na minha fala? Quais são as propostas então, dessas organizações de pacientes? Em termos de segurança do paciente, então, elas propõem aquilo que acho que é um pouco óbvio, né? Hoje, eu acho que é óbvio, que é a questão da formação do profissional de saúde,
o desenvolvimento de protocolos que são mais atentos à questão desse problema do paciente, da segurança do paciente. Eles enfatizaram bastante a questão da transparência da informação, da comunicação, dos processos de cuidado, tem que ser sempre comunicados ao paciente o que está sendo feito, e especialmente o envolvimento desse paciente, tá? E a comunicação, que sempre eles falam para mim, tá? O problema de comunicação é o que permeia todo o discurso deles e toda a jornada desse paciente. Em relação ao dano, quando você pensa, então, em prevenção, eles propõem, então, a prova de capacitação técnica. Bom, quando a gente fala, então, em reparação de danos, só detalhe, essa aula que eu apresentei na Sobrasp, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, tá? Então, estou trazendo também alguns dados que eu apresentei lá atrás e alguns dados mais atuais. Então, qual é a proposta dessas organizações de pacientes em termos de reparação de danos? Primeiro, em relação ao diálogo. Para que tenha um diálogo claro, transparente, é preciso, então, focar na questão da facilidade do acesso ao prontuário médico e que esses prontuários sejam, sim, mais detalhados. Isso vai facilitar a intermediação do diálogo entre as partes, tá? Se não tiver o prontuário, vai ser muito mais difícil esse processo. Vai trazer muito mais conflito na visão deles. O tempo é fundamental para esse paciente, para essas famílias, tá? Então, o que é importante para a questão do tempo? É que os advogados melhorem a formação deles em termos na área da saúde, na área do direito sanitário, a criação, então, de delegacias e várias especializadas nesse tema, e que os processos tenham mais celeridade, tá? Outro aspecto que eles trouxeram como proposta é a criação, então, de um fundo de assistência às vítimas de má prática na saúde, que tenha mais transparência nesses processos, tá, no andamento dos processos, e que seja feita a adoção da inversão do ônus da prova, tá, a favor do paciente, óbvio. Bom, eu como pesquisador, eu sempre me preocupo também com a contribuição que eu trago, porque eles disponibilizaram o tempo deles, eles abriram para mim as dores deles, inclusive durante o processo de entrevista, o filho de um dos entrevistados, ele faleceu depois de 12 anos, então, eu não sei, isso acaba tocando um pouco a gente, então, né, é diferente de outras pesquisas, porque acho que essa é uma das violências piores que um pai e uma mãe pode passar, ver isso com o filho. Mas eu também estou pensando nas minhas contribuições um pouco. Então, eles falaram para mim, acho que é uma coisa que eu destaco, é que é preciso dar voz ao paciente. As vítimas ou os familiares relatam que as suas demandas não são ouvidas. Eles se sentem desautorizados em seus sintomas, medos e angústias, né? Então, isso é importante. Então, o que eu pensei? Eu conversei até com o Fernando ano passado, de repente a gente oferece um treinamento para essas organizações de pacientes, para que se tornem mais profissionais, um espaço para elas debaterem esse tema dentro da universidade, né? Então, é uma das propostas, não sei se eles aceitariam, para ser bem sincero, mas eu fico à disposição para contribuir com quem quer que seja que tenha interesse em diálogo. E outra proposta que eu enviei para o Fernando, para um edital que abriu na USP, foi sobre redes de colaboração em plataformas web. Então, eu acho que esses pacientes, essas organizações de pacientes, elas poderiam conversar mais com os núcleos de segurança do paciente. Eles me falaram que tem um interesse, sim, em colaborar com os núcleos de segurança do paciente, mas é difícil fazer essa aproximação. Eles têm essa ferida social muito, muito forte ainda aberta. Então, eu acho que construir plataformas web seria uma possível forma de construir essa rede de colaboração. Nós acabamos perdendo o edital, mas eu já falei com um grupo lá da UFBC que trabalha com internet de alto desempenho. Eles já me ajudaram no outro projeto para outra associação de pacientes, um projeto bem interessante que já vai sair agora. E eles se disponibilizaram a ajudar na criação de uma rede de colaboração, tá? Que aproxima, então, essas associações com esses pacientes. Aí depende, então, ver se tem interesse de pessoas em apoiarem essa iniciativa, mas já tem a estratégia pensada e os profissionais que desenvolveriam a estrutura dessa rede. Conclusões. Então, as organizações, sim, elas podem ajudar os núcleos de segurança do paciente na mediação dos conflitos, mas elas precisam de treinamento e apoio, tá? Hoje, acho que seria um pouco difícil elas realizarem essa tarefa.
O judiciário ele tem papel de destaque nessa discussão, ele tem uma boa reputação diante dos pacientes e pode, inclusive, propor mais diálogos entre os grupos de pacientes. Só um detalhe, algumas organizações relataram para mim que uma juíza convidou eles para discutir junto com o conselho, chamou os pacientes, mas não deixou os pacientes falarem. Então, eles ficaram só escutando a juíza falando e o conselho lá falando, e eles não puderam falar, mas tem esse papel importante, sim, o judiciário. A área de saúde precisa repensar a forma de conduzir esses casos de suspeita, de erro, no cuidado, no relacionamento com o paciente, e, gente, precisa ir para campo, tá? Precisa entender o que acontece no dia a dia desses pacientes, tá? Só a teoria é importante, mas ir para campo também é fundamental, tá? Tem que dialogar dentro do território deles. E demora, e é muito difícil. Bom, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, eu acho que a cultura, ela permeia as experiências, as percepções sobre as tecnologias em saúde e o relacionamento com os profissionais de saúde. Então, precisa entender qual é o papel da cultura nesses processos de segurança do paciente, no erro, no cuidado, tá? Entender as estratégias a hierarquia entre os profissionais de saúde e o paciente dentro de uma perspectiva cultural também. E a gente precisa pensar também que profissional de saúde que nós queremos, né? Qual o perfil? A gente quer um profissional de saúde atualizado, que ele seja inovador nas suas práticas, que ele seja especialista, integrado às redes multidisciplinares, mas isso também pode provocar um estresse informacional nesse profissional de saúde. Eu conversei com alguns profissionais também que fazem esse relato. E então eu gostaria de agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco essas informações e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, Marina. Obrigada, Julino. Estourei o tempo? Não, foi certinho. Acho que super relevante, tudo aquilo que você trouxe, uma riqueza, né? Algumas coisas me vêm à mente agora, a questão das feridas sociais, a questão do treinamento de todos os atores, né? A questão da falta de diálogo com o Poder Judiciário num espaço que deveria ser de convite para o diálogo. Então, realmente temos muito a avançar nesse tema dos direitos dos pacientes. Então, vamos já puxar o gancho para uma das professoras responsáveis pela difusão, né, do conhecimento nessa área do direito dos pacientes, Aline. Obrigada, Marina. Primeiro, eu queria parabenizar a Faculdade de Saúde Pública da USP pela realização desse evento, expressar minha gratidão em relação, né, ao convite que foi feito, gratidão por estar aqui com o professor Fernando, que tanto admiro, também Marina, grande pesquisadora, Julino também, amigo e pesquisador, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês hoje, para tratar de tema que mora no meu coração, no coração do Julino também, tenho certeza, né? É um tema que, para mim, tem muita importância, né? E eu vou também fazer aqui a minha projeção, só um minutinho. Marina, tá tudo bem? Tá projetando? Tá ok, professora, tá ok. Tá. Só vou colocar aqui no modo... enfim, já vou colocar no modo de projeção. Eu compartilhei a tela inteira, né? Eu vou... Só um minutinho, eu não quero compartilhar a tela inteira não, porque eu não vejo vocês. Eu posso compartilhar uma parte da tela e ver vocês, não é, Marina? Né? Não foi isso que o Julino fez? Compartilhar uma janela. Será que... Isso dá sim, Aline. É só entrar na apresentação, eu acho que tem lá uma janela. Será que vai... Vocês estão conseguindo ver? Não, deixa. Julino, você conseguiu nos ver quando estava apresentando? Não, né? Não, Aline, não consegui. Tá. Então deixa. Vamos voltar para a tela inteira. É que eu queria ver vocês enquanto eu falava, mas não vai ser possível. Não tem problema, não. Eu vou
compartilhar a tela inteira. Tá. Então, eu vou falar, a gente vai fazer essa conversa hoje sobre a segurança do paciente e o erro assistencial, sobre a perspectiva do direito do paciente, que é a perspectiva com a qual eu venho trabalhando, e vou explicar um pouco mais sobre o direito do paciente mais à frente, como considerando o direito do paciente um novo ramo do direito, ao lado do direito médico, do direito sanitário, do biodireito, né, que são os campos ou disciplinas do direito que lidam com questões afetas à saúde. Bem, mais especificamente em relação à segurança do paciente, trouxe aqui alguns dados que provavelmente vocês já conhecem, mas só para frisar a importância desse tema. 1 em cada 10 pacientes sofrem algum dano quando se encontra sobre cuidados em saúde. A ocorrência de efeitos adversos decorrentes de cuidados em saúde inseguros é provavelmente uma das 10 primeiras causas de morte no mundo. E erros medicamentosos e práticas inseguras de medicação causam danos em milhões de pacientes anualmente. Bem, aqui a definição de segurança do paciente da OMS, o foco não é discorrer sobre essa definição, mas tratar de 2 aspectos que estão contidos nessa definição. A segurança do paciente é a ausência de danos evitáveis de um paciente, ou seja, a segurança do paciente, ela objetiva prevenir esse dano, né, para que ele esteja ausente durante o processo de cuidados de saúde, e a redução do risco de danos desnecessários associados aos cuidados em saúde, ou seja, esse risco de dano ele vai ser reduzido, mas se reconhece que algum dano ele vai ocorrer, mas... E aí a pergunta que se coloca é como reparar esse dano. Então, se por um lado a segurança do paciente ela envolve a prevenção, ela também envolve a reparação do dano. Então, o que nós, enquanto sociedade, o que a gente quer? A gente quer que os danos dos cuidados em saúde, eles sejam prevenidos e que eles sejam reparados. E isso é muito importante para que a gente pense que uma política acerca, e aí eu estou falando política do ponto de vista da saúde, do ponto de vista jurídico, ou seja, uma decisão do Estado, né? Como que o Estado vai lidar com essa temática, tem 2 pilares, né? Notadamente do ponto de vista do direito do paciente, que é a prevenção e a reparação. E aí, trazendo, né, isso para essa abordagem que eu vou tratar hoje, é uma abordagem que vai ser construída à luz desse novo ramo jurídico, que eu estou considerando um ramo que se diferencia dos demais que lidam com questões na área da saúde, que é o direito do paciente. Então, o direito do paciente, ele vai ter um elenco de direito dos pacientes, né, que aqui não vem ao caso discorrer sobre esse elenco, eu vou falar sobre alguns direitos quando, né, quando eu tratar de segurança do paciente. O direito do paciente, ele tem alguns princípios que vão nortear a aplicação desses direitos do paciente. Aqui eu trouxe 2 princípios, o princípio da primazia do cuidado centrado no paciente, ou seja, o cuidado é centrado no paciente como protagonista desse cuidado, como o cuidado existe em razão do bem-estar e da qualidade de vida do paciente. Esse é o motivo do cuidado, isso é o que justifica um cuidado em saúde. O princípio da solução restaurativa de conflitos, e aí aqui eu vou trazer uma abordagem restaurativa para a gente lidar com as problemáticas, com as questões que o Zulino muito bem apontou anteriormente. E é importante também frisar que a relação humana, né, que constitui o cuidado em saúde, porque hoje o cuidado em saúde ele se tornou tão tecnicista que nós esquecemos que o cerne do cuidado, o centro do cuidado, ou seja, aquilo que vai promover o cuidado, é essa conexão, é essa interação entre as pessoas, entre os profissionais de saúde, os pacientes, os familiares. Então, essa relação ela tem que ser uma relação de mutualidade, de cooperação, de construção, e não uma relação adversarial, como vem sendo, né, digamos assim, como ela
ela começou a se tornar uma relação adversarial diante da forma que se lida atualmente com os erros assistenciais. Então, partindo dessa perspectiva de restaurativa para se lidar com esse erro assistencial e com os danos decorrentes do erro assistencial, eu trago aqui a perspectiva de Sidney Dekker, que vem trabalhando, né, de uma forma muito precursora e muito contundente acerca da instauração de uma cultura restaurativa nos hospitais, né, hospitais e demais unidades de saúde. Então, quando ele vai contrapor a justiça retributiva com a justiça restaurativa, ou seja, quando ocorre um dano, quando ocorre um evento adverso e um dano, a pergunta que se faz na justiça retributiva é a pergunta: qual regra foi infringida? Quem violou as leis? Quem violou essas regras? Quanto é ruim a ação e o que o autor merece? Ou seja, a gente pode já começar a observar, né, que é algo que eu vou enfatizar durante toda essa apresentação, que hoje o modelo de litigância adversarial, que é o modelo que o Zulino apresentou, que é um modelo baseado numa justiça retributiva, ele tem como foco o autor do dano. Ele tem como foco a busca retrospectiva acerca daquele dano. Esse é o foco. Então, a gente vai perceber que o foco da justiça restaurativa é a vítima, não é o autor do dano. E é um foco prospectivo, ou seja, o que fazer para reparar o dano daqui para frente e o que fazer para que esse evento adverso, para que esse erro assistencial ele não ocorra de novo. Então, a pergunta a ser feita é: quem sofreu o dano? Quais são as necessidades das vítimas do dano? Lembrando que essa vítima pode ser a primeira vítima ou a segunda vítima. Quais são as obrigações decorrentes das necessidades das vítimas? Né? Ou seja, então, é um foco que vai se deslocar do autor e da quebra da regra para a vítima e as necessidades da vítima. Então, essa cultura restaurativa, ela é fundamentada na comunicação não violenta, e que ela é uma comunicação baseada nas necessidades. O que ela busca é restaurar a conexão, e é muito interessante que a cultura restaurativa ela tem um foco na comunidade, porque ela parte do pressuposto de que esse dano e esse evento adverso, esse erro, ele não diz respeito apenas à vítima e apenas ao autor, ele diz respeito à comunidade, ele diz respeito ao hospital como um todo, aquelas pessoas que compõem aquela comunidade. Então, é uma outra visão acerca do que seja, né, do que seja um conflito, do que seja um evento adverso. Então, o foco é restaurar essa conexão que é quebrada, que é rompida entre a vítima, os familiares e os membros dessa comunidade. A reparação integral dos danos, aqui é um ponto bem importante, porque o nosso modelo de litigância adversarial é um modelo que foca numa reparação financeira. A busca é pela uma reparação financeira. E as pesquisas vão mostrar e vamos ver que muitas vezes o que uma vítima quer, obviamente ela tem direito de ser reparada financeiramente, não é esse o ponto, mas essa não é uma reparação integral, essa é uma reparação reducionista acerca do que a vítima precisa. E a prevenção de dano, né? É muito importante o nosso direito, o direito brasileiro, ele é baseado numa visão de que se acontece algo que digamos assim, quebra, né, ilícito, quebra da lei, o importante é tão somente punir, né? Não que a responsabilização não caiba, não é isso, mas a perspectiva preventiva, ela não existe, ou ela existe de uma forma muito, muito aquém, né, do que deveria existir no direito brasileiro. Então, qual é a minha proposta? É a gente trocar as lentes. O Howard Zehr, ele é, né, digamos assim, um dos principais autores, dos principais pensadores da justiça restaurativa, né, do mundo, e a proposta aqui do livro dele é Trocando as Lentes. Será que a gente pode construir um novo modelo para lidar com o erro assistencial e com a reparação desses danos, partindo de uma visão crítica desse modelo de litigância adversarial, que é um modelo que foi apresentado anteriormente? Bem,
Trazendo novamente para uma perspectiva de direito dos pacientes, nós temos direito dos pacientes, também com base nessa perspectiva restaurativa, nós temos direitos de prevenção e direitos de reparação. Ou seja, quais são os direitos dos pacientes que estão em jogo, né, que estão colocados para a prevenção da ocorrência do erro e para a reparação após o erro. O Julino colocou aqui muito bem o direito à informação, o direito de participar da tomada de decisão, o direito à segunda opinião e o direito de acesso ao prontuário. Então, esses direitos aqui, uma vez esses direitos, né, respeitados e realizados, eles podem contribuir, tá? Não estou dizendo que eles por si só vão prevenir os eventos adversos de forma alguma, né? A gente sabe que essa ocorrência de evento adverso é multidimensional, mas o que eu estou querendo dizer é que eles podem contribuir para a prevenção. E uma vez ocorrido o evento adverso, nós temos direitos de reparação. Então, quais são os direitos de reparação que o paciente e seus familiares têm? Direito à queixa, isso é muito importante, né? Eu acho que isso é central. Não existe no Brasil nenhum mecanismo, de processamento de queixa de paciente. Não existe isso, né? É bom deixar claro que ouvidoria não é mecanismo de processamento de queixa de paciente. Isso não é esse mecanismo, né? Não é isso, né? É outra coisa, que não existe no Brasil. Eu não conheço nem nenhum hospital, em nenhuma instância isso. Ou seja, é um órgão e uma instituição que eles são especializados em receber essa queixa do paciente, em processar essa queixa, analisar essa queixa, apurar o que aconteceu e dar uma resposta para o paciente. Isso não é feito no Poder Judiciário, tá? Isso é muito importante deixar isso claro. Essa necessidade que o paciente no Brasil tem de recorrer ao Poder Judiciário, isso é um desrespeito aos direitos dos pacientes, né? Os pacientes não estão sendo respeitados no seu direito de queixa. O direito à reparação, essa reparação ela é integral, como eu havia falado, ela envolve o pedido de desculpa, ela envolve cuidados em saúde mental e física e uma compensação financeira administrativa, e depois eu vou falar mais sobre isso. O direito à informação, isso é muito importante. A comunicação de eventos adversos. O paciente ele tem direito de saber o que aconteceu, ele tem direito de que essa comunicação desse evento adverso seja feita, né, de forma empática, ou seja, que implique a sua escuta, implique a escuta do paciente, que ele tenha um momento de ser acolhido, que ele tenha uma equipe de psicólogos multiprofissional que acolhe o paciente nessa dor. E isso tem que ser feito no hospital, isso tem que ser feito no local, ou estou falando no hospital, mas no local onde ocorreu o dano ao paciente. Isso não é para depois, isso não pode ser feito depois, isso tem que ser feito naquele momento. E o direito de acesso ao prontuário. Então, o que a gente percebe hoje? Existe, em vários países do mundo, essa crise no modelo da litigância adversarial ela já foi constatada e várias medidas foram tomadas para a gente lidar com essa crise. No Brasil, eu não conheço nenhuma medida que foi tomada para a gente mudar esse modelo de litigância adversarial, para que a gente possa pensar isso de uma outra forma. Bem, então, esse modelo de litigância adversarial, ele tem uma dimensão na judicialização da medicina, na relação consumerista que estabeleceu no Brasil, uma dimensão da patrimonialização dessa relação e do entendimento da reparação como uma reparação patrimonialista tão somente, e tem uma dimensão retributiva. Então, o que acontece com esse modelo? As vítimas, elas aguardam anos a fio para terem suas ações julgadas, né? O Julino colocou aqui de 10 a 15 anos, isso só aumenta seu estresse físico e mental. Ou seja, se a vítima, ela sofreu um dano, decorrente dos eventos adversos, o dano dela vai ser incrementado com o passar do tempo, na medida em que ela não tem uma resposta do Poder Judiciário. A cultura da litigância adversarial, então, ela conduz a medicina defensiva à não aprendizagem com o erro, porque na medida em que, se o erro ele é notificado, se o erro é relatado, o profissional de saúde ele tem um receio de ser processado em relação àquele erro, então não há um processo de aprendizagem com o erro.
a perda da empatia dos médicos, ou seja, a relação, a fidúcia, que é o cerne da relação com o médico ou com o profissional de saúde, a fidúcia se quebra e a empatia, que é fundamental para o cuidado em saúde, essa empatia, ela diminui, ou muitas vezes ela não existe mais, por conta da desconfiança, e o aumento dos custos em saúde, ou seja, esse modelo da litigância adversarial, ele é prejudicial para os pacientes, ele é prejudicial para os profissionais de saúde, ele é caro para o sistema de saúde, ele é caro para o Poder Judiciário, porque ele aumenta o número de ações, e por que a gente não reflete sobre isso, por que a gente não toma medidas para mudar isso, se ele traz prejuízos para todos os atores que estão envolvidos no erro assistencial. Então, esse modelo, ele é reducionista e limitado, adota uma perspectiva patrimonialista de dano, deixa de lado as necessidades, o bem-estar, a comunidade, as relações interpessoais, os valores, as dores, o desenvolvimento humano dos envolvidos, bem como as medidas de prevenção de danos futuros. E aí, a pergunta, o que os pacientes vítimas querem? De acordo com o inquérito de Bristol, que foi realizado no Reino Unido, geralmente os pacientes, eles desejam 3 coisas quando algo de inesperado ocorre. Alguém para lhe dizer o que aconteceu, a angústia de não saber o que aconteceu, essa angústia, ela é muito presente nesses pacientes e deteriora cada vez mais a condição psíquica desse paciente. Um médico para se desculpar, ele quer ouvir um pedido de desculpa, uma atitude que assegure a não repetição do evento. O paciente também está preocupado com as medidas preventivas em relação ao erro. Segundo o inquérito, os pacientes, eles não desejam a punição do profissional, mas sim a assunção da responsabilidade. Então, muitas vezes, quando o profissional ele assume a sua responsabilidade pelo ocorrido, isso digamos assim, é acolhido pelo paciente, o paciente se sente satisfeito com essa assunção da responsabilidade. A pesquisa reportada também no relatório de auditoria nacional do Reino Unido detectou que os pacientes desejam compensação, sim, né, compensação financeira, mas não apenas isso. Eles desejam a responsabilidade, o reconhecimento dessa responsabilidade, a prevenção, explicação e desculpa. Então, no novo modelo, o modelo restaurativo para os erros assistenciais, o que a gente tem? A gente não tem o autor do dano como centro desse modelo, né? Como o modelo tradicional da litigância adversarial, ou seja, o foco é o autor, aqui o foco é a vítima do dano, e o que essa vítima precisa, né? Quais são as necessidades da vítima? Então, ela tem uma necessidade de compensação financeira e um direito, né, entendendo aqui como direito, um direito à informação e à resposta sobre o que aconteceu, medidas de prevenção de novos danos e uma oportunidade para essa vítima expressar e validar suas emoções. Então, não é só contar para a vítima, não é a comunicação, ela é de mão dupla, não é só informar para a vítima o que aconteceu, mas tem que ter um ambiente, tem que ter um espaço para que essa vítima ela possa falar, ela possa expressar a sua dor, ela possa ser ouvida, né, adequadamente, de forma empática, e precisa ser construído esse espaço que ele inexiste no nosso país, né, isso precisa ser construído. Então, em 2006, olha que interessante, Tawdry já propôs, né, um modelo de resolução restaurativa do erro assistencial, e ela afirma que no contexto dos cuidados em saúde, os pacientes comumente não processam os médicos quando sentem que esses foram honestos, lhes trataram com respeito e tentaram obter o melhor dos resultados. E o Howard Zerd, ele também corrobora esse entendimento no sentido de que pesquisas entre vítimas de crimes mostram que elas, em geral, dão prioridade a outras necessidades, e uma delas é a sede de resposta e de informações. Então, quais são as características desse modelo restaurativo? Não elimina a responsabilização do autor do fato, né? Não é isso. Significa que essa responsabilização ela não é o único cerne, né, do
procedimento que deve ser adotado, né, das medidas que devem ser adotadas após um evento adverso. É importante dizer que essas práticas restaurativas, elas não são obrigatórias, um diálogo aberto entre pacientes, familiares e profissionais de saúde e a adoção de medidas de não repetição, ou seja, medidas para que o hospital ou outro estabelecimento de saúde adote mecanismos de redução de danos e promova a segurança do paciente. Aqui bem brevemente mesmo, para já indo para o final, é muito importante também que, além do modelo que se pense na substituição desse modelo de litigância adversarial por um modelo restaurativo de erro assistencial, que dentro dessa concepção se pense também um novo modelo de reparação compensatória, né? E que o que eu estou sustentando aqui, muitos sustentam, que é um sistema de compensação sem culpa, ou seja, não se precisa provar culpa, tão somente o nexo de causalidade entre o dano e o cuidado em saúde para que o paciente ele seja reparado. Óbvio, isso pode ser construído a partir de fundos, a partir de seguros, enfim, né? Aqui o ponto não é esse, mas sim de repensar o nosso modelo de reparação compensatória. E pesquisa demonstra que, baseado no sistema de compensação sem culpa, acarretou uma dramática redução nos processos contra os profissionais de saúde em casos de erros fatais. A compensação do paciente, então, nesse caso, ela é resolvida administrativamente, ou seja, o que a gente teria? A gente teria um processo que ele é conduzido por esse órgão, por essa instituição, que tem essa competência para apurar a queixa do paciente. Nesse processo, e aí, né, se esse processo ele adotar medidas restaurativas, práticas restaurativas serão implementadas conjuntamente com o modelo de reparação compensatória sem culpa. As práticas restaurativas, elas podem ser várias, aqui eu trouxe alguns exemplos, podem ser os círculos restaurativos, círculos de escuta, círculos familiares, conferências restaurativas, círculos de paz. Então, dentro dessa abordagem restaurativa, da cultura, dessa nova cultura restaurativa, várias práticas podem ser adotadas para que se confira esse espaço de diálogo entre o profissional de saúde, a vítima, os familiares e outras pessoas, né, da comunidade que sejam importantes, que participem, que integrem esse diálogo. Aqui eu trouxe algumas boas práticas em modelo de reparação do erro assistencial. Essas práticas aqui, elas não são restaurativas, que fique claro, elas são boas práticas, mas elas não têm natureza restaurativa, tá? E depois eu falo sobre isso um pouco mais à frente. Aqui eu trouxe o exemplo da Nova Zelândia. Existe uma comissão de saúde e deficiência que centraliza, né, investiga as queixas dos pacientes, e por meio desse processo, o paciente ele vai ter o direito à informação, ele vai ter direito à explicação, e aí todo aquele arcabouço de medidas de reparação, que não são apenas medidas de reparação financeira, essas medidas são construídas aqui nesse processo de queixa, nessa comissão. A judicialização na Nova Zelândia é baixíssimo. Por quê? Porque não se precisa recorrer ao poder judiciário, porque existe esse mecanismo ao qual os pacientes eles são acolhidos e as suas queixas e as suas demandas em relação aos eventos adversos, essas demandas são resolvidas. Aqui o exemplo também do estado do Oregon, nos Estados Unidos, que adotou a resolução e a discussão precoce de soluções alternativas de conflitos, que é um método não adversarial, dispensa a prova da negligência do profissional, e combina a revelação pronta dos eventos adversos em um diálogo confidencial entre o paciente e a equipe de saúde. Na França, desde 2002, se tem também apostado na resolução extrajudicial do conflito, também buscando uma outra forma de reparação e de responsabilização para vítimas de certas atividades médicas. Bem, o que eu quis trazer com esses exemplos é dizer que
Eu sei e tenho, né, completa ciência de que o modelo restaurativo ele é um modelo que está muito à frente disso tudo, embora a justiça restaurativa já exista no Brasil há muitos anos no âmbito criminal, mas no âmbito da saúde, as práticas restaurativas elas são ainda novas no mundo, que fique claro, né, não são novas no Brasil, elas são novas no mundo, mas outras formas, né, diferentes da litigância adversarial, elas devem ser adotadas, mesmo que não sejam formas restaurativas, porque já existe isso no mundo há muito tempo e são boas práticas exitosas e que a gente precisa, né, incorporar isso no nosso país. Aqui eu trouxe um estudo que foi também conduzido por Sidney Dekker, porque, como eu havia dito, a prática, a cultura restaurativa, ela ainda é nova no mundo, e aqui é um estudo que foi publicado no ano passado, relatando os efeitos benéficos da cultura restaurativa no hospital na Inglaterra, né, no NHS, no Reino Unido, e mostrando quais são os efeitos benéficos dessa cultura restaurativa. Aqui também é um outro estudo. Aqui é diferente, foi uma iniciativa da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma tradição muito grande em justiça restaurativa, uma iniciativa em lidar com as vítimas de erros relacionados a sobreviventes, né, relacionados a eventos adversos no uso da malha cirúrgica, e eles usaram práticas restaurativas, né, fizeram círculos de diálogos em relação com as vítimas, com os profissionais de saúde, e eles produziram um relatório relatando, né, demonstrando como foi exitosa a forma, né, essa forma de lidar com as vítimas de eventos adversos, como isso foi importante para o acolhimento das necessidades das vítimas. Então, por fim, quais são as propostas que eu tenho para o Brasil, né? O que a gente precisa? A gente precisa de uma lei de pedido de desculpa, né? Vários países no mundo já contam com essa lei. A lei é importante, por quê? Porque quando o profissional de saúde ele reconhece a sua responsabilidade e ele não é processado por isso, né? Isso é importante para dar segurança jurídica a esse pedido de desculpa. A gente precisa discutir um sistema de reparação compensatória sem culpa. Isso é muito importante, né, na linha dos fundos, ou seja, que exista um fundo de reparação para os pacientes, para que eles não precisem serem vítimas novamente, né, desse calvário no Poder Judiciário, esperando por 10, 15 anos para que eles tenham seus danos reparados, porque isso é uma outra violação de direito do paciente. A gente precisa também de uma cultura justa e restaurativa nos hospitais, ou seja, isso tem que ser implementado, esses espaços, né, de escuta empática, de apoio psicológico, essas práticas restaurativas para lidar com os eventos adversos, isso tudo precisa ser instaurado, né, dentro dos hospitais. E também a gente precisa, nesse contexto, de um órgão ou de uma instituição que acolha essas queixas do paciente. Pode ser, por exemplo, um ombudsman do paciente, como é na Noruega. Na Noruega praticamente não existe judicialização na Noruega da medicina, porque os pacientes têm as suas queixas solucionadas pelo ombudsman, que fica, né, que ele é localizado em determinada região administrativa na Noruega. E a gente precisa também lei que preveja medidas reparatórias de não repetição. A visão consumerista, civilista, patrimonialista é uma visão muito reducionista do que sejam as necessidades das vítimas de eventos adversos. Então, por fim, o modelo do litígio adversarial não atende às necessidades dos pacientes e também não atende dos profissionais de saúde, não atende dos sistemas de saúde. Ele é caro, né? Ele é inefetivo para a prevenção dos danos nos cuidados em saúde. Então, é urgente reformular esse tradicional sistema de litigância no Brasil. E o modelo do direito do paciente, fundamentado na justiça restaurativa, apresenta 5 objetivos, que é reparar integralmente os danos ocasionados ao paciente. Então, essa reparação ela não é apenas financeira, ela é uma reparação que vai para além disso. Prevenir futuros erros assistenciais, instaurar uma cultura organizacional saudável para os profissionais de saúde a partir de uma cultura restaurativa
e restaurar a conexão entre os pacientes, entre as partes envolvidas e a confiança nos profissionais de saúde, né? O Julino, a gente não combinou, mas ele ressaltou isso, essa confiança, ela é quebrada quando os pacientes são vítimas de erros assistenciais, e isso não é bom para ninguém, né? Não é bom para o próprio paciente, isso não é bom para os profissionais, então a gente precisa de uma cultura restaurativa para restaurar essas conexões, né? Então, muito obrigada. A gente que agradece, professora Aline, pela excelente exposição, muito rica, né? E acho que precisa parar o compartilhamento aí da sua tela, nesse botãozinho verde. Obrigada, professora. Muito rica. Eu acho que as propostas da senhora, que a senhora traz aqui, expõe de forma muito competente e detalhada, são muito profundas, acho que poderíamos falar até de uma mudança de um paradigma, né? Mudança no procedimento para poder haver o acolhimento das queixas que nós não temos, mudanças culturais, né? Acredito que esse seja um desafio muito grande, e aí muitas coisas aí para implicar não só mudanças jurídicas na legislação, como também nas políticas públicas que nós temos, que atualmente são reducionistas, né? Então, no âmbito da saúde pública, já que a gente está no evento da Faculdade de Saúde Pública, normalmente esse assunto é apresentado a partir do direito dos usuários, né? Então, não é usado nem a terminologia paciente. Então, muito obrigada pela sua exposição. Passo, então, agora a palavra para o professor Fernando White. Professor, a gente não está ouvindo o senhor. Acho que o professor Fernando deve ter caído, mas ele já retorna para a reunião. Vamos aguardar. Caso vocês tenham alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone ou falar, ou levantar a mão, ou então colocar aqui no chat. Me ouvem agora? Agora sim, professor. Bem, bom fim de tarde a todos, né? Quase noitinha já. Para mim uma alegria estar aqui com tanta gente boa e principalmente agradecer aí a Marina pela organização dessa mesa e um especial agradecimento à Aline e ao Julino por terem compartilhado, né, esses conhecimentos conosco. Aprendi muito aqui nessas duas intervenções, realmente sempre muito prazeroso te ouvir, Aline. Fiquei também muito feliz em ver os avanços do Julino aí nas pesquisas que vem realizando com a Associação de Pacientes, enfim, duas apresentações ricas como essas me instigaram para as mais variadas possibilidades de intervenção, mas eu vou focar em duas específicas que eu acho que são importantes da gente pautar nesse momento. A primeira é resgatar um pouco, eu acho que a Aline nos trouxe uma novidade que é fundamental, que é a necessidade de introdução de uma nova lógica de justiça no campo dos direitos de pacientes, que é a justiça restaurativa. E lembrar que a justiça restaurativa tem uma origem que é histórica e extremamente bonita, que foi o fim do apartheid na África do Sul, quando o Mandela assume a presidência da República e, ao invés de partir para uma caça às bruxas relacionada à segregação racial que existia naquele país, ele propõe uma nova modalidade de tribunais de justiça restaurativa por todo o país, onde agressores e agredidos ficavam frente a frente, falavam o diabo um do outro
e, com isso, conseguiram pacificar aquela nação até hoje. A África do Sul, ela despontou na África como um país em desenvolvimento, próximo até, entrou nos BRICS, claro que dentro dos BRICS continua sendo o BRICS pobre, né? Mas é bastante relevante o avanço que a África teve, e simplesmente por ter adotado uma cultura restaurativa na solução de seus conflitos. Então, Aline, eu compartilho totalmente, fico muito contente que você esteja encampando essa lógica, né, no trato dos direitos dos pacientes, e torço que, com a sua influência aí, você consiga espalhar essa nova lógica para as novas práticas no cuidado dos pacientes. Também com relação ao que o Julino comentou, eu passei a tarde agora numa reunião de pesquisa sobre doenças raras. É uma pesquisa multinacional que envolve Brasil, França, Holanda e Canadá. E os pacientes de doenças raras, eles têm uma posição muito específica no campo dos direitos dos pacientes, né? E muito do que o Julino trouxe dialoga com grande parte do que foi a nossa discussão hoje no campo do direito comparado aí com esses países que eu mencionei. Qual é o papel dessas associações de pacientes, de que forma elas podem ajudar e principalmente, de que forma elas não vêm sendo capturadas por interesses, seja do filântropo capitalismo. Grandes no Brasil hoje tem federações de associações de doentes raros, que são verdadeiros poderios econômicos no campo do associativismo civil, muitas vezes vinculados à indústria, e nem sempre aliados ao interesse do paciente, né? Então, existe toda uma estruturação na proteção dos direitos dos pacientes que eu gostaria um pouco de realçar, o que eu estou chamando de dimensões, que algumas foram trazidas pelo Julino e pela Aline, mas nem todas, e eu queria destacar, claro, mencionar rapidamente as que foram aprofundadas, mas essas eu vou passar rápido, mas destacar principalmente as que não apareceram muito nas exposições anteriores. Então, quando a gente pensa em direitos dos pacientes, o primeiro aspecto, a primeira dimensão que a gente tem que considerar é a dimensão associativa. E principalmente, Julino, pelo que você falou, que é o novo acesso que o paciente tem sobre a sua condição de saúde com o famoso Dr. Google, né? Não tem ninguém, né? Aqui temos nossos ouvintes. Eu duvido que nenhum de vocês, assim que foi diagnosticado com uma doença, ou que alguém disse que poderia ser que talvez vocês tivessem um tipo de doença, vocês não foram correndo no Google colocar a palavrinha para descobrir tudo sobre a doença, né? Qual que é o problema aqui? É que quando a gente vai para o Google descobrir tudo sobre a nossa doença, a gente é bombardeado de informações boas e de fake news. E também bombardeado de interesses econômicos que descobriram, são os famosos algoritmos. Assim que você busca uma doença, o Google vende essa informação para pessoas com interesses econômicos, que vão descobrir, sei lá, eu botei chulé. Assim que eu botei chulé no Google, na minha próxima entrada na internet, o Google vai me enviar uma série de produtos para chulé para me vender. E isso expõe o paciente em várias formas. E está um pouco fora do que foi comentado aqui, porque é muito novo, né? E envolve um aspecto que eu acho que a gente tem que estudar,
e aí convido, né, você, Aline, a incorporar esse tema nas suas reflexões, que é o papel da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, recém entrada em vigor no Brasil, sobre os direitos dos pacientes. Não só os direitos que eu vou citar mais adiante, relacionados aos seus dados, né, à proteção dos seus dados, mas principalmente aos direitos do paciente ser bem informado, né, dentro da rede mundial de computadores, dentro da internet, o que não está nem de perto começando a ser bem regulado, nem no Brasil, nem no mundo, né? A gente sabe que fake news já elegeu presidentes, fake news anda matando pessoas também, né? Então, é um aspecto dos direitos dos pacientes que envolve uma regulação estatal, envolve um necessário cuidado e regulação do Estado, principalmente dos órgãos de fiscalização da lei, Defensoria Pública e Ministério Público, para a proteção desses pacientes contra esses piratas virtuais que utilizam essas informações que essas pessoas vulneráveis colocam na internet para atacá-las, seja no que se refere ao seu bolso, seja no que se refere à sua saúde, né? Então, a primeira dimensão é a dimensão de informação. É uma dimensão que diz respeito a oferecer a esse paciente, dentro de uma nova lógica de mobilidade de informações pela rede mundial de computadores, informações confiáveis, aferidas, e que levem ao paciente paz de espírito na sua doença e não transtornos mentais decorrentes de informações falsas, que é o que ocorre muitas vezes. Então, o direito à informação é um componente, uma dimensão fundamental do direito dos pacientes no mundo moderno, que vai muito além daquela relação que tanto a Aline quanto o Julino falaram, que é a relação do médico-paciente ou da instituição hospitalar com o paciente. Ele vai para as redes mundial de computadores, os fornecedores de produtos médicos, etc, etc. A segunda dimensão que eu quero mencionar é a dimensão associativa. Esses pacientes, e principalmente quando eu pego doenças degenerativas, doenças raras, mas no Brasil, mesmo as doenças mais prevalentes, a gente tem associação de hipertenso, a gente tem associação de diabéticos. O associativismo é uma das melhores expressões da democracia moderna. É uma boa articulação da sociedade civil nos seus múltiplos e diversificados interesses que a gente consegue levar às decisões dos poderes estatais o que é, de fato, interesse público que circula na sociedade. Então, essas associações de pacientes, elas são muito bem-vindas, elas têm que ser protegidas e têm que ser valorizadas. E a proteção delas precisa cuidar de um aspecto que vem sendo muito complicado nessa relação. O Julino tangenciou um pouco esse tema, que é a captura das associações de doentes pelas indústrias farmacêuticas ou pelos interesses econômicos paralelos que correm em torno desses grupos vulneráveis, né? Geralmente, mães, pais desesperados com a doença dos seus filhos, ou o próprio doente desesperado, e que entra na associação, assina a procuração para advogados entrarem com ações, entra em experimentos da indústria farmacêutica, em ensaios clínicos que não tem nem ideia do que estão fazendo, e numa relação muito pouco transparente. Eu acabei de mencionar que existem federações de associações de pacientes. Recentemente, até para essa pesquisa que eu estava mencionando para vocês, eu solicitei para essas associações, para essas federações de associações, a lista das associações vinculadas a essas federações. E eles alegaram que não podiam me fornecer essa lista, e vejam só, alegaram a Lei Geral de Proteção de Dados.
Só que aqui eu não estou, é uma federação pública. Em tese, se eu for num cartório onde essa federação se registrou, eu consigo essa informação. Quer dizer, mas para ver, quando o dirigente de uma federação de associações dessa reage a uma pesquisa acadêmica dessa forma, né, nós pesquisadores já temos já somos gatos escaldados nisso. Obviamente acende a luz amarela. Eles estão escondendo alguma coisa, né? Qual o problema de me dar a lista de associações que estão albergadas nessa federação associativa? E foi muito fácil. Eu dei um Google, de novo Google, achei uma ação que eles entraram no STF, na qual eles listam todas as associações que estão presentes naquela federação. Em 20 minutos eu consegui a informação que ele se recusou a dar e só me fez desconfiar ainda mais que há alguns interesses que não são necessariamente os interesses dos pacientes, né? E não há qualquer possibilidade ainda. Quem pode proteger o paciente aqui de novo, os fiscais da lei, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública e assim por diante. Então, proteger a dimensão associativa para valorizar a importância dela na sociedade e na democracia. E por que eu estou reforçando isso? Porque quando a gente vai debater judicialização, e vejam, eu estou aqui batendo na Federação de Associações, mas eu estou defendendo as associações. Por que tem que defender? Porque quando a gente fala de judicialização, um dos primeiros argumentos que vem esses pacientes, essas associações são capturadas pela indústria. Agora, não são todas. E enquanto a gente não consegue separar o joio do trigo, o argumento é usado ao bel prazer, né, numa conta de chegada de quem quer usar o argumento. E o paciente, aquele doente que está, né, sofrendo, precisando do medicamento, né, precisando do atendimento, ele fica à mercê de interesses que estão fora do que é o interesse concreto daquela pessoa, né? Então, a dimensão associativa é uma dimensão fundamental na proteção dos pacientes, até para poder pressionar melhor os poderes públicos na proteção dos interesses desses pacientes. A terceira dimensão que eu quero mencionar é a de proteção de dados propriamente dita, né? Que é uma dimensão aí para os novos pesquisadores, né? A gente está falando de Cicusp, então temos novos pesquisadores aqui interessados. Esse é um campo aberto para muitas novas pesquisas. É uma nova lei que lida com uma nova realidade de bancos de dados públicos e privados, com muito banco de dados relacionado à saúde. Muito. Então, hoje se discute, por exemplo, de que forma, no campo da inteligência artificial, de que forma uma indústria ou uma startup que está pesquisando e desenvolvendo um aplicativo de inteligência artificial pode usar bancos de dados de saúde para desenvolver o seu aplicativo de inteligência artificial. Ele pode acessar os prontuários médicos do SUS, ele pode acessar os prontuários médicos do seu plano de saúde, né? Como? De que forma que nós seremos protegidos do uso devido ou indevido dos nossos dados de saúde por essas entidades de saúde que têm os nossos dados ultrassensíveis, né? Que servem para a empregabilidade da pessoa, que servem para a proteção da intimidade da pessoa, sei lá, tem HIV, não tem HIV, tem uma doença degenerativa, não tem, quer abrir, não quer, é problema da pessoa. Agora, esses dados, uma vez que caem na rede e começam a ser comercializados,
eles nos levam ao amarelo da atenção, né? Acabo de iniciar uma pesquisa com uma doutoranda que iniciou agora, que está estudando a monetização dos dados de saúde. Vejam só, já está virando dinheiro. Os dados de saúde já estão sendo monetizados. A Qualicorp, além de ter todo o valor de mercado que ela tem por ser a Qualicorp, ela tem um valor dos bancos de dados de saúde que ela tem das vidas que ela cuida. E do potencial que isso tem para o desenvolvimento de inteligência artificial em saúde, de organização, de gestão assistencial, seja no sistema público, seja no sistema privado, e também, claro, de descobrir os interesses específicos da Marina, da Aline, do Julino, do Fernando com relação à saúde, né? Se eu tenho chulé, se eu estou ficando careca, se eu não estou gostando da minha ruga, enfim. Qualquer coisa que a gente passe a buscar ou utilize um serviço de saúde pode ser monetizada para a empresa que vende o medicamento do chulé, que vende o botox, que vende o medicamento do cabelo, entre em contato comigo subliminarmente. Eu nem percebo que isso está acontecendo. Ele vai estar ali na barrinha lateral do meu Google. Eu vou começar a receber uns e-mails bizarros, né? No dia seguinte da pesquisa que eu fiz. Isso não é mera coincidência. Isso tem a ver com proteção de dados e tratamento dos nossos dados que estão sim voando por aí, queiram vocês ou não, né? Então, esse é um campo muito importante que envolve a proteção dos pacientes. A parte mais conhecida e visível é o prontuário médico. E eu acho que nesse aspecto a Aline já tratou muito bem do tema, né? A informação do paciente ali no hospital. Por incrível que pareça, eu ainda sou consultado às vezes por pessoas, pacientes do Einstein, pacientes do Sírio, do Oswaldo Cruz, que não conseguem acesso aos seus prontuários médicos, porque o hospital nega. E só vai dar o acesso ou depois que você entra com uma ação ou com uma petição administrativa, o direito de petição, né, que a Aline estava falando, fundamental, e com uma demora que, obviamente, nos leva a desconfiar. Estavam tratando aqueles dados, né? Esse prontuário já é um prontuário do B aqui, e aquela relação de confiança com o médico, com o hospital, vai se quebrando. Por isso que a lógica da justiça restaurativa ela vem ao encontro desse tipo de relação de uma forma muito importante. A outra dimensão que eu queria mencionar na proteção dos direitos dos pacientes é a proteção da integridade física e moral do paciente, né? Ou seja, o paciente, quando busca a assistência médica, quando busca o cuidado na rede pública ou privada de saúde, ou mesmo agora, em tempos de pandemia, o uso da internet para atendimento aumentou exponencialmente. A Marina até me ajudou numa pesquisa breve sobre isso. O que, até antes da pandemia, era extremamente visto com reserva, que é a teleconsulta médica, a teleconsulta de psicologia, teleconsulta de fisioterapia, hoje virou regulamentado. Todos os conselhos liberaram geral. Agora, elas funcionam? Elas garantem a integridade física e mental do paciente? Até que ponto o paciente está realmente protegido com as regulações que estão sendo dadas a essas novas relações entre o profissional de saúde e o paciente no que se refere à proteção da integridade física e mental dessas pessoas, né? Enfim, isso não está bem organizado ainda pelo direito. Até porque
era não regulado, agora se regulou, mas se regulou mal, né? A pesquisa que a gente fez, a Marina, se quiser, pode falar um pouco depois, né? Mostrou, são pouquíssimas as normas dos conselhos que têm alguma mínima proteção sobre os dados do paciente, sobre a integridade do paciente, sobre a nova ética relacionada ao atendimento profissional de saúde paciente pela internet, né? Que muda tudo, muda tudo. Essa integridade, ela tem que ser protegida preventivamente e, claro, posteriormente, no caso de erro médico, né? Por conta de imperícia, negligência ou imprudência do profissional de saúde ou mesmo dolo, né? Enfim, tudo isso esses são campos clássicos da proteção dos pacientes que a Aline também já explorou. Eu só queria destacar essa nova dimensão da integridade física e mental associada às novas relações entre profissional de saúde e paciente, que a pandemia acelerou o processo e a minha avaliação, posso estar errado, é que não retrocederemos. É difícil tirar agora a telemedicina, é difícil tirar a telepsicologia, nem o paciente nem o profissional vão querer isso, né? Então, temos que regular bem isso para a proteção do paciente, né? Que é o vulnerável nessa relação jurídica, principalmente pelo que a gente chama de assimetria de informações. Por mais que a gente se sente super sabidões, né? Sabichudos sobre a doença que a gente tem, porque lemos o Dr. Google, creiam em mim, a gente não sabe bolhufas, né? A gente só se desespera porque viu o Google. Quem tem o conhecimento sobre o diagnóstico e o tratamento Espera aí que eu estou sendo interrompido. Ai, esse é um babá de bode, olha. Babá de bode. Tá bem. Então, vocês veem, home office é isso. O teleconsulta envolve essas coisas também. Mas quem vai ter a dimensão de como me diagnosticar e como me tratar é o profissional de saúde que estudou isso. E nós vamos acatar, né? Uma vez que a gente confia no profissional de saúde, e eu, pelo menos, faço isso. Quando eu acho um profissional de saúde que eu confio, o que ele falar, eu vou seguir. Porque eu tenho que seguir algum protocolo terapêutico que me é dado para ver se eu saro ou não, né? Mas eu não sei se ele está certo, eu tenho que confiar. E essa relação de confiança, essa relação da assimetria de informações, ela não acaba porque existe o Google. Aliás, em muitos casos, ela se aprofunda por conta das fake news. E aí, muitas das consultas, e muitos médicos já me relataram isso, eles têm gasto muito tempo acalmando os pacientes pelas barbaridades que viram na internet, para depois entrar no protocolo terapêutico propriamente dito que ele tem que ministrar. E aí tem que convencer o paciente que o que ele está falando é que é o certo, e que a baboseira da internet é baboseira. Vejam como ficou tudo muito mais complicado. E, finalmente, né, eu quero mencionar uma última dimensão que também é muito complexa na proteção do paciente e que é uma dimensão que gera muita judicialização, que é o que está escrito no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o direito de ter acesso ao melhor tratamento, ao mais elevado nível possível de tratamento. O que é isso? O que é o mais elevado nível possível de tratamento? Né? Enfim, depende de onde eu moro, depende do hospital que eu vou, depende se eu estou na rede pública ou privada, ou não tem que depender de nada disso. O que é o mais elevado nível de tratamento? Recentemente eu participei de uma banca de doutorado muito interessante
depois posso tentar resgatar a tese, mas é a perda de chance de tratamento. Era no campo do direito civil, não restaurativo, mas indenizatório, Aline, mas que era o paciente, ele depois descobre que o tratamento que o médico dele ofereceu não era o melhor tratamento e não curou ele corretamente ou deixou ele com sequelas. Então, não só é o direito de ser tratado de forma humana, adequada, dentro da melhor técnica, com prudência, né, e atenção, mas é também o direito de ser tratado dentro do que há de mais avançado em evidência científica para o meu problema de saúde. E isso é um mundo a ser explorado. Isso gera muita judicialização, porque mesmo entre os profissionais da saúde, você encontra controvérsias entre possíveis tratamentos, o que é o melhor tratamento, né? É só ver a pandemia, a cloroquina, e para vocês verem, né, o que a gente está sujeito. Então, né, tem médico que... existem ações já, né, para vocês verem o que eu estou falando. Eu já vi, outro dia eu dei uma pesquisada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pacientes entrando contra o médico, ou familiares de pacientes mortos de Covid, processando o médico e hospital porque não ministrou a cloroquina. Olha lá, olha o que o nosso presidente provoca, porque teve uma grande campanha pública de que esse era o melhor tratamento. Então, essa ideia de perda da melhor chance, acesso ao mais elevado nível possível de tratamento, também é um campo muito conflituoso no que se refere ao direito dos pacientes. E eu fiquei muito contente de ouvir, Aline, vou incorporar aqui as minhas aulas, né? Que eu achei muito pertinente a ideia da justiça restaurativa, cabe muito bem aqui. É claro, se o médico explica bem para o paciente o que ele sabe da doença, o que ele sabe e o que ele pretende fazer, o paciente vai saber se ele segue com aquele médico ou se ele está vendo que aquele médico não está confiante e vai para outro, né? Mas essa relação aberta é fundamental para evitar esse tipo de desconfiança sobre se eu tive o melhor tratamento ou não. Porque na relação médico-paciente, essa é uma percepção pessoal minha, vale muito mais eu saber ou achar que sei, né, que aquele profissional está fazendo o melhor que ele pode por mim do que qualquer outro tipo de coisa, né? Isso vale na relação entre advogado e cliente, isso vale em qualquer relação entre os profissionais liberais que envolve confiança. Então, era um pouco isso que eu tinha para lançar aí para o debate. Novamente agradecer a Marina pela organização, a Aline e o Julino pelas aulas dadas, e não sei se a gente ainda tem tempo para debate, Marina, agora é com você. Obrigado. Bom, professor, a gente que agradece a disponibilidade do senhor e essa nova perspectiva e dimensão que o senhor trouxe dessa relação dos direitos dos pacientes. Nós realmente já estamos com o tempo estourado, nós não temos nenhuma pergunta aqui, mas só elogios, né? Então, eu gostaria de fazer uma rodada final de considerações finais do Julino, da professora Aline, e finalizar com o senhor, e aí a gente faz o encerramento do evento, até porque o Cicusp, ele está continuando já em outra sala, tá bom? Então, Julino, você está com a palavra. Só agradecer por poder compartilhar esse espaço da universidade, então agradecer ao Fernando, porque ele possibilita que nós, pesquisadores, possamos utilizar o espaço da universidade e estudar e o desenvolvimento.
O Fernando também tem me ajudado bastante com a produção científica dele, tem um artigo dele maravilhoso que ele falou sobre a questão das associações, um artigo que fala sobre democracia sanitária, que eu gosto muito dessa publicação do Fernando, eu leio de vez em quando, eu paro para fazer uma releitura. Gostaria de agradecer a professora Aline. Eu acabei até esquecendo de fazer um agradecimento para a Aline, porque assim, quando eu fui para o evento da Sobrasco, que eu apresentei essa aula, foi convite da Aline, o estímulo para entrar nesse assunto foi da Aline. A Aline também me estimulou a publicar alguns artigos, trouxe algumas perguntas. Então, ao longo desse meu processo de desenvolvimento, a Aline, ela disponibilizou os conhecimentos dela e o tempo dela para conversar comigo. Então, é muito importante esse reconhecimento e a gratidão, porque aí ela está hoje liderando um processo bem complexo, que eu acho que vai trazer muitas mudanças, que é um processo mais do que um processo científico, é um processo de vida, né? Porque vai mudar formas de pensar. Eu acho que, de novo, está entrando no campo da cultura. E eu acho que ela, invariavelmente, vai entrar numa discussão de cultura, formas de relação. Nós temos que repensar nossas formas de relacionamento e de conhecimento. Então, parabéns a todos e muito obrigado. E eu te agradeci já, né, Marina? Marina é sempre uma pessoa maravilhosa conversar com ela, gente. Eu gosto muito do trabalho dela e da condução que ela faz da mediação. Parabéns, viu? Ai, Jolina, eu que agradeço, você é um colega muito querido e veio enriquecer muito, né, professor Fernando Cepediza. Então, obrigada pela parceria aí, viu, Jolina? Professora Aline. Bem, eu também só tenho a agradecer. Obrigada, Marina. E parabéns, né, pela realização, pela ideia dessa roda de conversa. Também agradeço o Julino pela parceria. Né? Eu acho que a gente está fazendo uma parceria, né, Julino? A gente tem muito o que fazer no campo do direito do paciente, das organizações de pacientes, então também te agradeço. Agradeço também, Fernando, pelas dimensões aqui apresentadas, também aprendi bastante. E dizer que concordo com você, Julino, é uma mudança de cultura, trocando as lentes, né? A justiça restaurativa é uma nova forma de ver o mundo. É bem isso mesmo. Não tô exagerando, não. É uma nova forma de lidar com os conflitos, uma nova forma de você lidar com o erro, né? Com o erro que é humano, é outra forma, é uma nova concepção. Então, Fernanda, estou aqui aberta para a gente construir junto essa nova concepção, ela não existe no Brasil, então a gente podia aproveitar esse momento com Marina e Julino até aqui, né? Pensar em alguma coisa em conjunto, né? Sobre justiça restaurativa. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Professor Fernando. Não, é isso. Perfeito, Aline. Já está agendado, então, nosso próximo encontro sobre, podemos falar, justiça restaurativa no direito dos pacientes, né? Você aí vem sendo o nosso farol no campo do direito dos pacientes no Brasil e pode contar com o Cepediza para ampliar, né, o campo de debates e de ideias dentro dessa sua linha de pesquisa e de ação, e desejar boa sorte na sua nova associação. E dizer que eu, enfim, fico muito contente em ter pessoas como a Marina e o Julino comigo lá no Cepediza, convidar a todos, né, a conhecerem o Cepediza. Claro que nós não temos ido lá, né, presencialmente, agora começou lentamente um retorno presencial na USP, ainda para os servidores, os docentes não, e num esquema bem devagarinho, mas a gente espera que em breve toda essa confusão passe, esse risco sanitário a gente consiga reduzir ou eliminar, e a gente possa voltar a circular pela faculdade. Estão todos convidados a conhecer e visitar o Cepediza presencialmente ou pelo site para conhecer as nossas pesquisas e as nossas atividades. E já deixo aqui, Marina, Julino, incumbidos de cobrar a Aline esse evento sobre a justiça restaurativa no campo dos pacientes.
Obrigada, professor Fernando. Bom, eu reitero o convite do professor Fernando para que todos vocês sigam as redes sociais do CPDISA. Nós temos um canal no YouTube. Esse evento ele está sendo gravado e a gravação depois será publicada no nosso canal do YouTube. Agradeço a presença de todos. Tivemos aqui um participante que está assistindo esse evento da Colômbia. Finalizo esse evento de hoje repetindo as palavras do Julino, da minha felicidade de estar compartilhando esse espaço com você, caro amigo, e com dois professores, Julinos, que são tão generosos conosco, né, que nos acolhem e que nos incentivam a estudar e pesquisar cada vez mais. Então, professora Aline, professor Fernando, o nosso eterno agradecimento a essa vocação, missão da docência e por serem exemplos para todos nós. Então, eu agradeço a presença de todos, então a gente fica por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.